vamos receber o homem de Deus, irmão, auxiliar irmão Samuel, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Você está feliz com Jesus? Pois aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus está aqui nessa noite. Aleluia, Deus está aqui nessa noite. Cumprimento também aos amados irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos à casa do Senhor, voltem sempre, louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento os amados irmãos que nos acompanham nas redes sociais da nossa igreja e que Deus possa te abençoar nessa noite, que nós podemos aprender um pouco do Senhor dentro da palavra de Deus. Sem mais demora, abra comigo a palavra do Senhor para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17, verso 30. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler em nome do Senhor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor. O tema desse estudo é arrependimento. Amém? É um tema bem pertinente para a atualidade e sempre esteve em evidência desde o tempo que se iniciou a graça de Deus. Paulo menciona este versículo em Atenas, quando em seu discurso no Areópago pregava sobre Jesus. E essa passagem ela é interessante, porque no versículo 17 a palavra do Senhor diz que Paulo disputava com os religiosos da época, disputava na praça, e ali pregava Jesus e anunciava Jesus. E ali ele foi chamado de paloureiro, foi chamado de pregador de deuses estranhos, porque Paulo pregava e anunciava Jesus. E o tema da mensagem de Paulo era o arrependimento. Nós, como seres humanos, somos falhos, muito falhos. E essa falha que há em nós, podemos se dizer assim, não foi uma falha de fabricação, né? Existem as montadoras de carro e elas fabricam uma linha de carro, mas em um determinado momento, uma peça daquele carro vai dar algum defeito, vai quebrar e pode causar algum prejuízo ao cliente ou algum dano mais na frente. E a empresa ela é obrigada a fazer um serviço chamado recal. Ela publica em nota, publica na TV, nos rádios e anuncia: o carro de ano tal, com série número tal, precisa vir até a concessionária para ser feito um recal, ou seja, um reparo. Então eles vão até o local daquele defeito e vão fazer um reparo naquele defeito, vão consertar aquele defeito, para que aquele carro possa voltar a ser usado pelo seu cliente sem nenhum dano. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou perfeito, não é verdade? Mas o homem buscou muitas invenções. E existe em nós algo que batalha todo dia, que é o espírito e a carne. E a carne faz com que nós nos distanciemos do Senhor para fazer a nossa vontade. E quando isso acontece, muitas vezes chegamos a pecar, chegamos a desagradar ao Senhor,
chegamos a fazer coisas que não é da vontade de Deus, e isso faz com que nós entramos em uma situação muito ruim, entre eu e Deus, entre você e o Senhor. Então vai existir um momento que nós vamos precisar dessa reparação. Vai chegar um momento que nós vamos precisar chegar até ao Senhor e se arrepender do erro que cometemos, do pecado que nós cometemos, e fazer ali um recal espiritual da nossa vida e reconhecer os nossos erros. O arrependimento é tão somente isso. É se arrepender, é sentir-se pena daquilo que se ha cometido. Existe uma pequena introdução que, para nós compreendermos a salvação, em primeiro lugar, devemos confessar toda a culpa da humanidade, ou seja, todos pecaram. Todos pecaram e todos precisam de perdão. Nós vamos até Salmo capítulo 14 e nós vamos encontrar algo importante nessa escritura, Salmo 14, do 1 ao 3. Se você não puder acompanhar, você pode notar e em casa acompanhar. Salmo 14, versículo 1 diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer nenhum. Então você vê nesse versículo que toda a humanidade pecou. Toda a humanidade precisa de arrependimento, precisa de perdão. E hoje nós estamos vivendo num tempo da graça. A graça tão somente é o favor imerecido. A graça é o que eu e você não merecíamos, mas o Senhor nos deu, está nos dando, está dando e tem para dar mais ainda. Porque a graça do Senhor ela não se esgota. A graça de Deus é inesgotável para mim e para você. O perdão de Deus, enquanto nós estivermos aqui na graça, ele está à nossa disposição. Então nós precisamos entender e compreender que todos pecaram. Eclesiastes capítulo 7, e versículo de número 20 vai nos dizer: na verdade, não há homem injusto sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há. Se você for olhar para a história, você vai encontrar Jesus, que veio aqui, viveu nessa terra e não pecou, não foi gerado do pecado, não foi criado do pecado, não viu jamais o pecado. Ele foi o varão perfeito, a perfeita imagem de Deus, que é onde nós devemos chegar. A essa perfeição que foi Cristo. E quando Paulo diz ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está querendo nos ensinar que nós devemos ser como o Senhor todos os dias. Então, às vezes, ao amanhecer, nós temos a nossa luta diária, a nossa batalha diária. Existe a vigilância de nos policiar todos os dias, de que se estamos agradando ou não ao Senhor, ou se estamos, sim ou não, fazendo algo que desagrada a Deus. Porque Satanás está como um leão bramindo, buscando a quem possa tragar. E isso é uma verdade para nós. A todo momento estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Está escrito lá em Hebreus: deixemos de lado todo o embaraço, né? Então, durante o nosso dia, a nossa labuta diária, nós nos deparamos com situações que vai querer nos tirar dos trilhos. E é nesse momento que nós devemos pedir a unção de Deus. E no livro Em Busca de Santidade nos ensina algo importante: a sempre se perguntar diante da tentação e diante do pecado: será que Jesus faria isso?
Será que o Senhor se agrada se eu fizer isso? Será que eu estou agradando a Deus agindo dessa forma? Será que Deus está me apoiando nessa situação? Então, essa forma de se policiar, ela tem que estar contínua na vida do crente. Porque todos os dias somos expostos diante de problemas e situações que vamos nos deparar e teremos que se sair ou sobressair sobre ele, para que nós possamos, no final do dia, irmãos, deitar na nossa cama, auxiliar irmão Charles, com a nossa consciência limpa e tranquila, de que não pecamos, de que não erramos, muito embora não somos perfeitos, não vamos fazer sempre o certo, alguma coisa vai sair ali do que está previsto para nós, mas nós temos a oração de arrependimento e de dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas que tenho cometido nesse dia, seja por pensamento, seja por ações, seja por atos, atitudes, ou de qualquer outra forma que for. Senhor, eu peço o teu perdão, o que eu tenho cometido nesse dia. Porque todos os dias somos confrontados. Você é confrontado no trabalho, você é confrontado na faculdade, você é confrontado na igreja. Irmão, na igreja também nós somos confrontados. Mas temos que saber se sobressair dessa situação, para que possamos alcançar uma perfeição e chegar ali o mais perto de Cristo. Então, o arrependimento, ele faz parte da vida do crente. Nós vamos agora lá para Romanos, capítulo de número 3, e versículo de número 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos, veja bem, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo falava aqui acerca do privilégio dos judeus e acerca da justiça de Deus. A justiça de Deus é essa, ela não engloba somente aos que são da lei, mas a justiça de Deus, ela alcança toda a humanidade. Então ela generaliza, não há ninguém justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Não há ninguém que compreenda, não há ninguém que busque a Deus. Então ele generaliza para nos colocar todos no mesmo patamar. Vamos para 1 João, louvado seja Deus, capítulo de número 1 e verso de número 8. Ainda nós estamos aqui na introdução que fala acerca, que a Bíblia declara que todos são pecadores. Então nós vamos ainda chegar lá onde eu quero chegar. Eu estou fazendo aqui uma pequena introdução para você entender o porquê que nós precisamos de arrependimento, ou porquê precisamos estar sempre nos arrependendo diante de Deus. 1 João 1 e 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, olha só que coisa maravilhosa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora você compreende que eu não tenho um pecado, o Senhor já perdoou os meus pecados, né? Aí nós somos chamados de mentirosos. Porque não há verdade em nós, né? Não há verdade ou perfeição em nós. Há um coração quebrantado, arrependido diante de Deus, a sempre nos colocar diante da face do Senhor arrependido. Aí sim nós vamos ver e encontrar que há verdade em nós, quando estamos de joelhos lançados aos pés do Senhor. Agora, todos aqueles que não se arrependem, são eles dignos de morte. Né?
E eu posso até aqui dizer morte espiritual e a morte carnal. Porque existe dois passos para a morte. O pecado, ele traz dois prejuízos para o homem. Ele traz a morte espiritual, posteriormente a morte carnal, que é a pior da morte. Porque você, morrendo espiritualmente, você pode ressuscitar. Você morto espiritualmente, destruído, abatido, porque você pecou, se distanciou de Deus, se afastou da casa do Senhor, não tem mais comunhão com a igreja, não tem mais comunhão com o Senhor, você está morto. Você não tem vida em você mesmo. Você não vive para Deus, você vive para você. Então você está morto, essa é a morte espiritual. Aí é onde entra, ainda há esperança, né? Para a árvore cortada, ainda que ao cheiro das águas, ela volta a ter vida. Essa é a morte espiritual. Então, para não chegarmos até a morte carnal, que é onde tudo acaba, aí não há mais como ressuscitar com perdão. Uma vez morto, acabou-se. Mas enquanto você está morto espiritualmente, você tem como ressuscitar, ser reavivado, voltar a ser o que era, voltar à comunhão, voltar ao primeiro amor. Aí sim, existem essas duas diferenças. Aí nós vamos lá para Romanos 6:23, que é um versículo bastante conhecido, que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado traz para nós esse prejuízo e essa condenação à morte. Se estamos pecando, estamos sujeitos à morte espiritual. E se não se arrepender, se não for encontrado nenhum lugar de arrependimento, de forma nenhuma, aí vem a morte carnal. Aí eu lembro-me de uma passagem que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Porque ele sabia que vivendo na carne, iria trazer e expor a ele muitos prejuízos. Capítulo 7, você vai ver isso. No verso 21 ele diz: acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Verso 22, porque segundo o homem interior, o homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros eu vejo outra lei que batalha na lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, veja bem, ele estava falando aqui da morte espiritual, mas ele sabia que se vivendo na carne, vivendo pecando, vivendo, fazendo coisas erradas, vivendo no erro, posteriormente, ele iria receber o salário do pecado, que era a morte física, né? Então, nós encontramos aqui que se nós vejamos bem, se nós sempre proceder bem, nós vamos ir. Se procedermos mal, nós vamos também continuar. Aí nós vamos para Ezequiel 18 e 20, e vai explanar para nós essa meditação. 18 e 20 de Ezequiel, vai nos dizer: a alma que pecar, veja bem, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí eu vejo que a responsabilidade agora é pessoal. Agora você compreende, o Gleison não pode levar o pecado do seu pai, o seu pai não pode levar o pecado dele. Se a alma que peca, é ela que vai morrer, é ela que vai pagar.
Então, essa foi só uma introdução de que precisamos nos arrepender, que a culpa é universal, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e aqueles que pecam estão sujeitos à morte. Então nós somos chamados, queridos, a um arrependimento, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. 2 Pedro 3 e 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos chegam e venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. Então esse é o desejo de Deus, o chamado do arrependimento é isso. É reconhecer os erros, reconhecer o pecado, saber que precisa de Deus, se voltar para Ele e receber o perdão do Senhor. Então, queridos, Deus não está brincando. Deus não brinca, também de Deus ninguém se zomba. Ele manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Era essa a mensagem de Paulo lá em Atenas. Enquanto Paulo dizia, se arrependam, eles estavam dizendo, quem é esse homem, pregador de deuses estranhos? Mas ele pregava um Deus que tinha o poder nas mãos e poderia dar a vida eterna e o arrependimento ao coração do homem. Não há nenhum Deus que vai fazer pelo seu súdito o que o nosso Deus faz por nós. Não há nenhum outro semelhante a ele. Isaías 64 e versículo 4 vai nos dizer algo maravilhoso. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Não há outro Deus que faça o que Deus faz por nós. Vê Baal. Baal, o que era que... Até que Baal não era um Deus, mas na mente daqueles homens era um Deus. Você vê que quando eles estavam ali diante do profeta Elias, que eles estavam clamando para que o Deus Baal enviasse fogo, que aquele fogo nunca ia vir, mas eles começaram o quê? A se retalhar, a se cortar como forma de oferta, como forma de oferenda a Baal, acreditando eles que por aquelas atitudes Baal pudesse responder. Mas Baal não existia. E como ia responder? Da mesma forma, é hoje os demônios que se intitulam Deus. E dentro da macumba você vai encontrar, lá dentro da Umbanda, muitos espíritos malignos que eles recebem ofertas, oferendas, e eles não fazem nada para o ser humano, eles aprisionam. Porque tudo que eles fazem, eles pedem o dobro. Então aquele que vai no terreiro de Umbanda, que vai fazer um trabalho para alguém, ele paga um preço muito alto. E ele corre até o risco, o perigo de morte. Ele tem que doar tudo de si. Então são ofertas falíveis. Ofertas que não têm nenhum valor. Porque esse Deus que eles acreditam que existe, não existe. O único Deus é Jesus. Então, queridos, nós devemos compreender que o arrependimento vai trazer para nós essa esperança de que se você pedir perdão ao Senhor e reconhecer o seu erro, o Senhor vai te ouvir. O Senhor, Ele não vai te apontar, mas Ele vai te compreender porque Ele te conhece. Ninguém conhece você mais do que Jesus. Nem eu, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, tua mãe.
não te conhece como Jesus conhece, porque Jesus conhece o íntimo, o profundo, onde ninguém vê, Jesus vê e conhece. As nossas verdades e inverdades, todas estão diante de Deus. O nosso ser por inteiro não se define somente no olhar da visão. Se cada um de nós pudéssemos olhar para cada um do outro e ver as verdades de cada um, né? Iríamos escandalizar. Mas só um que olha para nós e faz um scanner da nossa vida e conhece toda a nossa vida. Louvado seja Deus, somente Ele sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, conhece nossas atitudes, sabe do nosso dia a dia, conhece todas as coisas que nós fazemos, o que não fazemos, o que queremos fazer e não fazemos, o que fazemos e não dissemos, o que dizemos e não fazemos, Ele conhece. Tudo isso Jesus conhece. Então o arrependimento, ele é indispensável para a salvação. Não há salvação sem arrependimento, é óbvio. Atos 2:38. E agora? Ei, o que faremos, varões e irmãos? Aí Paulo, cheio do Espírito Santo: arrependei-vos, cada um de vós, sejais batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira palavra do que faremos nós: arrependimento. Aleluia! Então tudo começa se arrependendo. Lucas 13:3. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então devemos nos arrepender. E o que significa o arrependimento? Sentir pena, lamentar-se. O erro cometido é fazer uma mudança de vida, é virar uma direção de 180 graus, é dar uma mexida na nossa vida e dizer: chega, eu não quero mais viver assim, eu não quero viver no erro, eu não quero viver pecando, eu não quero viver errando, eu quero fazer o bem, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, agora a partir de hoje eu vou fazer diferente, não vou fazer mais assim, não quero mais ser assim, basta, eu quero ser fiel. Aleluia, eu quero fazer o que é correto, eu quero fazer o que é justo, eu não quero mais errar. Esse é o arrependimento. Eu não quero, Senhor. Não deixa, Senhor. É uma mudança de atitude. Arrependimento também é deixar o pecado e tornar-se para Deus. Arrependimento é reconhecer que tem ofendido a Deus, que tem errado contra o Senhor, que tem desanimado o Senhor, e fazer uma decisão de nunca mais, pela graça de Deus, voltar a cometer os pecados antigos, os pecados deixados, os pecados que antes cometíamos. É isso. É uma mudança de vida. O arrependimento é tão somente parar, olhar para si e dizer: isso está errado, isso não está certo, eu vou corrigir, eu vou mudar, eu vou alcançar, eu vou chegar mais perto de Cristo. Não é fácil, não é, eu digo para você, não é fácil, todo mundo sabe, não é fácil ser crente, não é, irmão. Quem pensa que é fácil ser crente está enganado. Você sabe o que é você cometer algo e aquilo ficar martelando na sua mente? Lá fora o pecador não sente isso. Ele peca porque ele não tem nada no seu coração, ele não tem lei no seu coração, não tem nada que diga para ele que isso é errado. Então ele vai pecando porque ele acha que é certo. Mas vai você mentir, aí aquele negócio bate na tua mente. Vai você fazer algo errado, você não dorme, porque aquilo te perturba,
vai você fazer algo errado, você não tem paz, porque a primeira coisa que acontece é tristeza, consciência pesada. Por quê? Porque você sabe que cometeu algo contra Deus. E foi a primeira coisa que Adão e Eva sentiu quando pecou. Foram se esconder. Aí, quando nós pecamos, aí vem aquela primeira fase do erro, do pecar, se esconder, se amotinar, porque aquilo trouxe uma vergonha, né? Adão e Eva se esconderam, e entra Deus no jardim. Onde vocês estão? Porque quando pecamos, Deus nos procura para um arrependimento. Obrigado, auxiliar irmão Charles. Deus nos procura, Deus queria ouvir de Adão e Eva, o que vocês fizeram? É isso que o crente sente quando comete alguma coisa que lá fora o mundo não compreende. Ele peca, continua pecando, vai pecando, porque para ele é normal. Mas nós não. Aí o Senhor pergunta, o que vocês fizeram? E eles reconheceram que estavam nus, ou seja, os seus olhos foram abertos. Agora você compreende, irmão? Quando pecamos, nós sabemos que pecamos porque os nossos olhos foram abertos. Agora nós sabemos o que é certo e o que é o errado, né? Eles sabiam que não podiam e foram. Então, o crente, não é fácil ser crente. É como eu disse no início da mensagem, todo dia nos deparamos com situações que nos confrontam. E essa situação, durante o dia você comete aí um deslize, não sei o que, mas você mente, você omite, você engana alguém, você faz algo, fala mal do irmão. Isso tem que martelar no teu coração como algo negativo. Porque isso não pode passar desapercebido. Eu lembro-me de uma mensagem, o pastor Davi pregando uma vez, ele falando sobre o pecado, e o pecado é como uma catraca. Ele deu esse exemplo, eu achei interessante, uma catraca de bicicleta. Antigamente, eu andava muito de bicicleta, e chega um tempo que você anda tanto de bicicleta, que se você não trocar, as peças vão se desgastando. E a catraca, ela vai se desgastar, e vai chegar um momento que ela vai passar, vai rodar, e não vai mais caminhar, porque ela está desgastada. E eu lembro muito bem, eu era adolescente, eu estava mais ou menos ali onde o irmão Charles está, quando o pastor Davi deu esse exemplo, e eu guardei para mim esse exemplo, porque é uma verdade. A pessoa vai pecando, perde o temor, perde o zelo de Deus, né? Então, a corrente vai deslizando. Ele não sente mais que isso é um erro, que isso é um pecado. Ele vai pecando. Ele não sente mais. Mas aí ele coloca uma catraca nova. Então a catraca já começa a ter um giro e começa tudo a funcionar normalmente, aquela, né? Então o pecado ele faz isso. Mas quando nós reconhecemos que temos entristecido a Deus, reconhecemos que, Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso de Ti, eu reconheço, eu sou falho, eu sou pobre, eu não presto, mas eu confio em Ti. Tem misericórdia de mim. Essa sinceridade é que vai tocar o coração de Deus. É como eu disse, porque Deus conhece o teu coração. O arrependimento, ele traz uma separação total do mundo. Por quê? Porque o coração arrependido, ele jamais vai desejar se associar com o mundo. Então isso é uma virtude que nós devemos ter.
lá no Evangelho de 1 João 2, 15 e 16, nós vamos encontrar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? O que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e essas coisas não pertencem ao Pai, pertencem ao mundo. Então, essas coisas faz nos afastar de Deus. E não queira se afastar do Senhor. E não queira que Deus se afaste de você. Olha, irmão, a gente se afastar de Deus é uma coisa. Preste atenção. Mas Deus se afastar de nós é uma coisa totalmente diferente. O ser humano se afasta todos os dias de Deus. Todos os dias o ser humano se distancia do Senhor. Mas o crente não pode estar se distanciando do Senhor, se distanciando de Deus. Não deve desejar parecer-se com o mundo na aparência, nas modas, nas músicas, na roupa, no cabelo, na fala e nas ambições. Todas essas coisas são concupiscências da carne e do mundo, e elas não pertencem a Deus. Não pertencem ao Senhor. Ou seja, um coração arrependido, né? O desejo do coração arrependido é esse. O que posso fazer para me aproximar mais de Deus? Para me ser mais aceitável aos olhos do meu Senhor? O que eu posso fazer? Essas indagações nós temos que fazer, irmãos. Todos os dias: Senhor, o que eu posso fazer para ser agradável a Ti? Né? Era o que Caim devia ter feito, né? Ele estava ali ofertando ao Senhor junto com seu irmão. E ele poderia ter chegado para o Senhor: o que foi que eu fiz errado? Eu quero ser agradável a Ti. O que é que eu faço para me ser aceitável? O que é que eu faço? São essas indagações que vai nos fazer nos aproximar de Deus. Todo dia nos indagar: Senhor, estou agindo assim corretamente? Tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Nós temos que voltar à prática de consultar ao Senhor todos os dias, irmãos. Você vai ver que as coisas vão diminuir, os nossos erros cotidianos. Senhor, estou fazendo certo agindo assim? Senhor, Tu está de acordo com isso? É a Tua vontade? Eu estou agindo certo, Senhor? Fala para mim. Ele vai falar, você vai sentir. É essa comunhão que o crente ele tem com Deus. A tua vida de oração, irmão, te aproxima do Senhor, te aproxima de Deus e faz com que o teu relacionamento com o Senhor fique firme, forte, de confiança. Então, o que, Senhor, eu posso fazer para ser aceitável aos teus olhos? Você vai cantar domingo: glória a Deus, Senhor, esse louvor é para Ti, aleluia. Que eu cante perfeito, que eu cante bonito, que eu exale um cheiro suave ao abrir minha boca, ao cantar o hino, ao mencionar as letras desse louvor, que esse louvor chegue agradável ao trono da graça, porque é para Ti. Ao músico, quando chegar na igreja: Senhor, aos meus dedinhos, Senhor, que eles dedilhem suavemente, faz como os dedos de Davi, dedilhava aquela harpa para Saul, e ele se acalmava, né? É isso, é fazer com que aquilo que tu tem nas mãos se transforme em bênção. É o pregador dizer: Senhor, eu estou aqui. Aqui está a Tua palavra, mas que eu não fale nada que venha de mim, que eu não venha dar nada de mim, porque eu não tenho nada, mas que eu abri a minha boca, Senhor, Tu possa dominar ela, a minha língua, e que eu venha falar somente aquilo que Tu quer que eu fale.
Que eu não fale nem mais, nem menos, mas que eu fale o que tu quer que eu fale. Ao dirigente, chega no culto, Senhor, que eu possa dirigir este culto dentro da tua direção. Que eu possa, Senhor, chamar aquele que tu quer que eu chame. Que eu possa dar oportunidade àquele, Senhor, que tu quer ouvir. Que eu possa orar e tu ouvir a minha oração. Então tudo isso é direção e comunhão com Deus. Isso jamais deve parar. Agora voltando, a prática do pecado, ela nos afasta de Deus. E vou lhe mostrar agora. Em Êxodo 32 e 33, Deus disse que não iria no meio do povo, mas que apenas enviaria um anjo por causa de quê? Do pecado deles. Em Juízes 16 e 20, não foi Sansão que se afastou do Espírito Santo, mas foi o Espírito Santo que deixou Sansão. Está vendo por quê? Que você não pode deixar Deus se afastar de você? 2 Samuel 16 e 14, não foi Saul quem abandonou o Espírito, foi o Espírito que abandonou Saul. Você está vendo? Salmo 51, Davi não temia de forma alguma o seu afastamento, mas ele temia que o Espírito Santo fosse retirado totalmente dele. Aí você agora começa a ver a diferença. Em Atos 7,31, Estevão estava narrando aquela história, mas ele deixa bem claro, Deus os abandonou. O pecado nos afasta de Deus. Aleluia. Romanos 5, Paulo afirma que os justificados pela fé temos paz com Deus. Mas lá no capítulo 6, você vai observar que ele inicia dizendo, de modo nenhum podemos permanecer no pecado. E no versículo 23 ele diz, qual é o resultado do pecado? A morte. Louvado seja Deus. Esse é o perigo. Tiago vai nos dizer, capítulo 4 e 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e quem quiser ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Mas no versículo 8 ele vai dizer, escute, se cheguem a Deus e Ele se chegará a você, limpem as mãos, pecadores. Está vendo? O pecado nos distancia de Deus. Não há ali um consenso de forma nenhuma. Apocalipse 2 e 5 vai nos dizer que a igreja que se arrepende, ela perderia o seu brilho. Qual o brilho? O brilho da maior luz da igreja, que é o quê? A presença de Deus. A presença de Deus é o brilho que nós temos. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 21 e 8 diz que o lugar dos covardes, dos traidores, dos que cometem pecados nojentos, assassinos imorais, os que praticam feitiçaria, adoram ídolos, são mentirosos, é o lago de fogo que queima com enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, aqui já é a total separação de Deus. É a morte física. Não podemos chegar aqui nessa situação. É como eu falo, enquanto estamos mortos espiritualmente, ainda há esperança. Mas se morrermos fisicamente, não há mais lugar para arrependimento. Não há mais tempo. Apocalipse 22 e 15 diz que aqueles que vivem na prática de pecados imorais, feitiçarias, assassinato, idolatria, mentira, não viverão na presença de Deus na santa cidade. Não podemos usar o amor de Deus para invalidar a sua santidade e expor o atributo divino em detrimento do outro, a infidelidade de Deus. Então a santidade, ela caminha junto com arrependimento. Deus é amor. Isso nós devemos compreender. Deus é amor, mas o único atributo de Deus
que é elevado a 3, se chama santidade. E lá em Isaías você vai ver Isaías 6, santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a cruz, ela vai nos garantir o amor, mas a santidade vai nos garantir a presença de Deus. Não devemos nos afastar, para que Deus não se afaste de nós. E Davi sabia disso tanto que ele implora: não retires de mim o teu espírito. Se você pegar essa leitura, irmão, e você for ver a profundidade dessas palavras de Davi, você vai ver, eu acredito, o quanto Davi se arrependeu amargamente ali no seu coração do pecado que ele cometeu. Que ele viu que estava sujeito a perder o que de mais precioso ele tinha. Ele se acabou. Não retires de mim o teu espírito. Porque Davi viu o sofrimento de Saul, quando o Espírito de Deus já não era mais com ele. Ele era atormentado todos os dias. E o próprio Davi, que sentava lá para tocar harpa, para que ele se sentisse bem. Talvez era isso que Davi enxergava. Não, uma pessoa sem o Espírito de Deus, sem Deus, é atormentada. Uma pessoa que não tem Deus não tem paz. Uma pessoa que não tem Deus não tem vida. Se Deus não está comigo, ai de mim. Ai de nós. Se Deus não for comigo, se Deus não for com você. Então a nossa batalha diária, irmãos, é essa. É vencer o pecado todo dia. Porque nós, seres humanos, a filosofia não vai explicar, a psicologia não vai explicar, nunca, jamais vai entender como é o ser humano. Deus disse logo: eu me arrependo de ter criado o homem. Olha, irmão, para Deus dizer um negócio desse. É muito incompreensível o ser humano. E às vezes nós julgamos. Por que a pessoa é assim? Já caiu de novo. Já errou de novo. Não se apruma. Não se ajeita. Nós não conhecemos o homem, irmão, para julgar. Só quem te conhece é Deus. O que a igreja deve fazer é orar. Ô Senhor, que esse irmão se levante, fique firme, volte para os teus caminhos e não caia mais. Porque nós não conhecemos o coração do homem. Só Deus conhece, irmão. Não é fácil para ele que está lá fora também, que está afastado, tentando talvez voltar, mas não consegue. A ciência não vai explicar, a medicina não vai explicar, livro nenhum vai explicar por que é que o ser humano é teimoso, por que é que o ser humano é ruim, por que é que o ser humano tanto faz, não aprende. Por isso que Paulo diz: o miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se você olhar para você mesmo, nem você mesmo vai se compreender. Porque tem coisa, irmão, que a gente faz, meu Deus, eu fiz isso, eu fui capaz de fazer isso de novo. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tu disse que isso era errado e eu vou lá e faço. Meu Deus, isso é coisa do ser humano, irmão. E nós devemos nos conhecer a nós mesmos para aprender a dominar esse sentimento, essas ações que nos faz se distanciar de Deus e ficarmos sujeitos ao erro. Nós, como seres humanos, como cristãos, ainda faltava aqui mais algumas coisas, o tempo não nos permite, louvado seja Deus. Mas eu acredito que os irmãos receberam a mensagem em nome do Senhor. Mas tudo isso, queridos, o meu coração
Ele está apreensivo porque nós estamos às portas da vinda do Senhor, né? E a gente sofre em ver aí alguns irmãos distanciados, que nós queríamos que tivesse aqui conosco. E o que nós podemos fazer é orar, colocar nas mãos de Deus, para que nós também não venhamos estar na mesma situação e condição, né? Olha aquele que está em pé para que não caia. Porque, irmão, para cair é rápido demais, né? Se eu pegar aqui meu celular e jogar aqui, ó, acabou-se. A lei da gravidade joga ele para baixo, se espedaça. Se você jogar uma coisa, quanto mais alto é a queda, de quanto mais alto, maior é o destroço. Então, para você não cair, eu vou lhe dar uma dica. Fique de joelhos. Ore de joelhos. Porque se você cair, você está perto do chão. E você vai se deleitar no Senhor. E você vai se deleitar em Jesus. E sentir Deus todos os dias, não há nada mais maravilhoso do que isso, falar com Deus. E todos os dias passar o nosso relatório diário para Ele. Senhor, fiz isso, aquilo, mais aquilo outro, cometi isso. Mas Senhor, Tu me compreende, me perdoa, eu te peço perdão. Eu quero chegar à perfeição da cruz de Cristo. Eu quero me aproximar de Ti. Eu quero ser como Paulo. Eu quero ser como Pedro. Eu quero ser como os homens de Deus que estavam ali ao Teu lado. Senhor, faz de mim. Faz de mim um ser humano melhor. Um crente melhor. Eu não ia comentar, mas aí está em evidência, né? Essa cantora famosa, né? O que está acontecendo aí. Quem somos nós para julgar nesse momento? Só ela e Deus sabem a verdade. Ela sabe a verdade. Aquela jovem, eu estudei a juventude dela, ela teve um início maravilhoso na sua carreira cristã. Mas não é o início que vai definir a nossa chegada ao céu, é o final. Você tem que chegar bem, começar bem e terminar bem. Você não pode começar bem e terminar mal, né? Então, meu desejo, que se realmente foi ela que arquitetou tudo, que preparou tudo, se foi ela a culpada, que ela se arrependa. A igreja está sendo bombardeada por todos os lados, porque é um mau testemunho. A igreja está em evidência, né? Mas aí você vai olhar para a atualidade, você que vê a atualidade, né? Você vê aí que tem um espírita, você vê aí que tem ela, né? E você vê aí que tem um padre aí muito famoso também agora, que foi descoberto aí em umas falcatruas. E você vê que ninguém está imune ao erro. Todos nós somos passíveis ao erro. E cada qual dentro da sua esfera. E eu já vi aí postagem, né? O pessoal postando o espírita, a cristã e o padre, tacando pau na igreja. Mas eles não falam mal do espírita. Eles não falam mal do padre, mas estão metendo pau na cantora. Porque aos olhos do mundo, nós somos perfeitos e não podemos errar. Você vê a diferença aí da situação? Do João de Deus já esqueceram, ninguém mais nem fala. Do padre aí está em evidências, ninguém fala. Só em cima dela. Por quê, irmãos? Porque aos olhos do mundo, nós somos perfeitos, nós somos santos. Por isso que a palavra do Senhor diz: ai daquele por onde vier o escândalo. Então, queridos, vamos nos arrepender todos os dias. Vamos nos chegar à cruz de Cristo. E todos os dias expor a nossa vida para Ele. Senhor, eu vou passar aqui o relatório do meu dia.
né? Então, fazendo assim, queridos, nós vamos se aproximar ali de Deus. Querer ser perfeito não é pecado. Querer chegar à perfeição é uma virtude. Para que todos os dias não sejamos aí julgados. Porque se tu fizer alguma coisa no teu trabalho, acabou-se. Na tua faculdade, acabou-se. O teu testemunho, ó, foi embora. Porque você é cristão. E o cristão prega que não pode errar, que tem que ser santo, não é assim? Então eles já sabem disso. Então o mundo está olhando para a igreja. E preste atenção. Tudo isso, irmãos, eu não posso terminar essa mensagem sem falar da vinda de Cristo. É a vinda de Cristo, né? Tudo está preparado para a implantação do governo do anticristo. Todas as coisas já estão se preparando. Então veja bem. Todos esses sinais já estão nos mostrando que o anticristo está muito perto. Mas muito perto do anticristo está a volta de Jesus. É esse acontecimento, é esse grande evento que nós devemos nos preocupar. Amém? Então, queridos, que nessa noite, olha, Deus te abençoe. Essa palavra, antes de falar para você, falou para mim. Eu tenho isso comigo. Quando o pregador está pregando, ele não está pregando para você. Porque eu não estou trazendo o que eu trouxe de mim. É Deus que me dá. Mas antes de eu passar para vocês, Deus está pregando para mim. Então, o arrependimento serve para mim todos os dias. Essa palavra serve para mim todos os dias. Para todos os dias eu também me policiar. Amém? Então que nessa noite, amados, Deus te abençoe, Deus te encha de graça e que nós cada dia sejamos melhores e cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.